Oi pessoal, começando esse vídeo aqui, né? São poucas pessoas que estão assistindo, né? Aqui no YouTube, alguns vídeos meus, estou bem no começo e falei, nossa, tem muito tempo que eu não gravo um vídeo, né? O último que eu gravei foi ensinando uma unha, fazendo, né, uma unha. E tem as partes, né, que a gente fica um pouco desmotivada, né? A gente faz os vídeos, né? Às vezes não tem visualização, não tem curtida, não tem comentários, né? A gente vai tentando, a gente tem que ir persistindo, né, para fazer. E decidi fazer, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar nesse vídeo? Quando eu vou assistir meus vídeos, eu falo assim, nossa, eu tô falando muito devagar, a pessoa deve ter uma falta de paciência de assistir, uma voz chata, aquela questão, mas a gente não pode desistir, né? E mudar essa crença também, né? Essas crenças que a gente tem com a gente mesmo. E dei aqui uma produzida rápida e vim aqui para gravar. Aí, até conversando mesmo aqui com vocês, ligando a câmera, eu pensei em falar o momento assim que eu tô vivendo atualmente, que é muito essa parte assim, eu tenho muito intensamente, às vezes o pensamento do tipo, esses pensamentos questionadores, parece que eu tô assim na crise da meia-idade, né? Ali nos 40 anos mais ou menos, que a gente começa a questionar muita coisa, questionar coisas que talvez, né, muita gente pense assim, nossa, que louco, essa moça é louca, né, de ficar pensando isso. Muitos vão pensar isso, mas é louco a gente também não questionar e achar que as pessoas que questionam também é louco, né? Eu fico pensando, eu tô aqui nesse planeta e da onde que eu vim antes, né? São coisas que a gente não tem resposta, porque, né, Deus é grandioso, glorioso, então a gente não tem muitas respostas para perguntas, né, complicadas. Mas da onde que eu vim, qual é o meu propósito, eu não tenho, todos têm propósito. Eu acredito assim que todos têm, sabe, propósito, todos têm algo para ressignificar, para curar aqui, né? Eu acho que o propósito maior é essa experiência aqui mesmo, seja no que a gente crê, né? Seja qual religião. Eu acho que a gente está aqui para experienciar, né? Quem nós somos, olhar mais para dentro, porque tudo faz a gente não olhar para dentro. Tudo faz a gente se dispersar, né, de nós mesmos. E é tão difícil a gente fazer isso, a gente tirar um tempo literalmente para desacelerar do dia, para você respirar, para você ficar sozinha, para você ouvir o que tem dentro de você, né, sem julgamento, para você entender, né, tudo aquilo ali dentro de você. Eu acho que eu tirei muito essa conclusão depois de refletir, ler alguns livros, me questionar, né, essa parte da meditação. Talvez a gente não use tanta meditação, mas parar, refletir, respirar, né, faz muito essa questão, né, da gente ter algumas conclusões, né, de algumas perguntas complicadas, que a gente pode, um caminho melhor, talvez não uma resposta, né, mas um caminho melhor pra gente entender certas coisas, né. E algumas séries e filmes que eu vejo, eu assisti A Casa de Davi, achei lindo, The Chosen é maravilhoso, né? Uma Nova Mulher, que fala muito sobre constelação familiar. E por último, agora eu assisti A Casa dos Espíritos. É uma série triste, tem um filme também. Eu não assisti o filme ainda e tem um livro.
e que faz a gente refletir sobre isso, né? Sobre essa questão que a gente morre, né? Um dia todos nós, né? Eu vou morrer, outras pessoas, né? Se eu tiver filhos, eles também vai ter o tempo deles e os meus netos, os filhos deles, né? E que a gente vai embora. Só que a gente esquece disso, né? Durante o nosso dia a dia, nossa rotina. E por isso que eu acho que o mundo tá tão conturbado, né? Que se a gente soubesse que a gente é tão pequeno diante da grandeza de Deus, que seja a pessoa pobre, seja a pessoa rica, seja a pessoa com muito poder ou sem poder nenhum, né? Esquecida no mundo, às vezes mora lá sozinho no interior, longe de tudo, de todos, né? Seja qual a pessoa for, muito poderosa, muito conhecida, famosa ou não, né? Uma pessoa humilde, como eu disse para vocês, mora lá sozinha, sozinho, num fim de mundo, seja quem for, né, a pessoa, todos nós iremos morrer, né? Todos nós temos o mesmo fim. Então a gente vê só Jesus, né, que teve o poder, né, de ressuscitar. E a gente vê que a gente é muito pequeno diante de tudo, né? A gente muitas das vezes esquece isso no cotidiano, esquece isso da vida mesmo, né? O que adianta você guardar um rancor, uma raiva, não perdoar, né? Se você nem sabe, né, o dia do amanhã. Se a gente não morrer por um acaso da vida, né, às vezes antes, né, morre às vezes jovem, novo, nova, você vai morrer depois na velhice, né? Inclusive quando eu trabalhava de cuidadora, o idoso falou assim pra mim: filha, é difícil, não é fácil ficar velho, mas morrer novo é pior ainda, não sei qual que é pior. Ele falou assim. E eu fiquei repetindo isso, eu ri muito. Então tudo na vida tem um aprendizado, né? Não é à toa que a gente passa pelas coisas que a gente passa, não é à toa que a gente está na nossa família, né? Não é à toa quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, seus primos, tudo. Ontem mesmo eu vi um vídeo assim, o cara falando que é fácil você ser uma pessoa de bom caráter com desconhecidos, com um animal, né? Tem gente que nem isso, né? Com o animal, com a natureza. Difícil é a gente saber lidar, né, com o nosso lar, né? Com os filhos, o marido, a esposa, com os pais, né? Porque todo mundo tem uma questão, né, com a família e não é à toa, né? Tudo tem um porquê, né? Que só Deus sabe mesmo, né? O verdadeiro porquê. Mas é sempre coisas que, às vezes, algo te incomoda na sua mãe, no seu pai, no seu marido, no seu filho, na sua filha, né? E é algo que você precisa de olhar para dentro. Algo significa algo dentro de você, né? E a gente saber trabalhar isso, ressignificar isso, é quase, muitas das vezes, impossível. O ser humano tem muita dificuldade. E por conta de que? O ego. Né? O ego não deixa, principalmente se é algo que você tem que melhorar em si, né? Porque se a gente tá aqui é pra gente melhorar, né? E é isso. Eu vim trazer esse vídeo nem sabia muito o que eu ia falar, né? E acho que esse ano de 2026 ele tá trazendo muito isso, né? Essas lutas com a gente mesmo, lutas espirituais, energéticas, né? Essa luta com a gente mesmo, principalmente, né? Com o nosso ego,
com as pessoas que refletem algo, né, da gente, que a gente tem que trabalhar, né, também dentro de si. Às vezes te acontece uma situação e às vezes essa situação você quer ver quem tá certo e quem tá errado. Mas às vezes não é isso, né? Às vezes é o que aquela pessoa despertou em mim que não me agradou, que me machucou meu ego. Então, talvez essa é a questão, né? O que seu pai, às vezes sua mãe, ou qualquer outra coisa, né? Ou até um desconhecido mesmo, um cliente seu, um funcionário, né? Que você tem que lidar com ele, né? Todos os dias. O que a vida quer me dizer com isso? O que a vida quer me dizer? O que Deus quer me dizer com isso, né? Com esse funcionário, com esse cliente, com essa prima, com esse pai, com esse filho, com esse marido, com essa mãe, né? E algo me incomodou muito, né? Nisso. O que isso quer me dizer? Sobre isso, eu acho, né? A gente tentar ressignificar essas partes, né? Eu cheguei muito a essa conclusão recentemente. É muito difícil a gente lembrar disso em certas situações, é muito difícil a gente melhorar nós mesmos por conta do ego. Né? Cada dia mais eu vejo o quanto que é difícil, né? A gente nunca quer dar o braço a torcer, né? A gente nunca quer pedir o perdão, a gente nunca quer... Às vezes a pessoa até te pede perdão, mas você, né, o seu ego não deixa, né? Você ignora, você às vezes trata mal aquela pessoa, né? Então, são tantas questões, né, que a gente tem aí na vida, mas me passou isso, sabe? Eu vejo muita história de Jesus mesmo, né? Quantas vezes ele foi atacado, quantas vezes ele foi, né, o que aconteceu com ele, né, crucificado. E ele conseguiu transmutar isso em amor, né? Ele nunca devolveu com ódio, né? Ele tentou devolver com amor, em olhar aquela pessoa, né, por dentro, que eu acho que é o mais difícil, quando uma pessoa te ataca e você olhar através dela, né, olhar dentro dela, né, e às vezes é só olhando a si mesmo, né, às vezes vamos supor, te acontece algo e uma pessoa que você tá tendo contato ou alguém da família passa algo parecido e um dia ela te ataca, você vê que é algo muito parecido com você, que você já fez, você tem mais empatia, né? Você fala, nossa, eu já passei por isso, eu perdoo essa pessoa que ela tá fazendo agora, porque eu já me aconteceu isso, eu já tive isso e eu sei o quanto é ruim, né? Então, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente vai ter situações que não aconteceu com a gente não entende o que aquela pessoa tá passando, né? Então, você vai ter que olhar para dentro, o que essa pessoa passou, porque a pessoa que te ataca, a pessoa que te faz alguma coisa, assim como nós mesmos também podemos fazer, ela tem algo mal resolvido dentro dela, uma dor, né? E a gente entra nessa parte, mas o outro não pode descontar no outro. As pessoas sempre estão descontando no outro, e às vezes nas pessoas que nós mais amamos. Nós fazemos isso. Às vezes você não faz com um cliente, com um funcionário, com um patrão, com um desconhecido, mas você vai fazer com a pessoa que você mais ama, com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai. Então, a gente vive numa grande hipocrisia, né? E é difícil a gente lembrar disso, né? Eu tô falando isso aqui, mas a gente não lembra disso na hora da raiva, na hora que a gente tá sendo atacado, na hora que a gente tá chateando a gente, né?
E até abrir a câmera aqui para vocês mesmos. Eu tento trabalhar muito essa questão do ego quando eu vou falar esses tipos de assunto aqui com vocês, porque sempre tem a questão do ego, sempre tem a questão, será que eu tô falando com verdade? Será que eu estou eu mesmo aqui? Porque diante das câmeras, né, todos nós temos máscaras. Máscaras diante dos nossos pais, máscaras diante dos nossos filhos, máscara diante do nosso marido, esposa, máscara diante do trabalho, né? Nós temos, infelizmente, né? É algo real, né? Principalmente quando você começa a se observar mais, a meditar mais para dentro de si, né? Você vê que você coloca essas máscaras. Então eu tento, quando eu abrir a câmera aqui, eu tento, né? Muito passar essa verdade de mim mesmo, né? E tento fazer isso o máximo no dia a dia, né? Passar essa verdade minha, né, para as pessoas. E é claro que não é todo dia que você vai estar bem, e aí que você não vai tentar descontar ou passar isso para a pessoa, né? Você nunca pode fazer, principalmente no lado profissional, né? Mas tentar ser uma pessoa mais verdadeira, mais eu mesma, né? E tem toda essa coisa, né? O mundo, ele sempre tá te comparando para você não ser você mesmo, sair da sua essência, né? O mundo tá sempre te distanciando, né? O celular, a televisão, o status, né? Segurar um status, uma mídia, né? Um status de alguma coisa, de uma profissão, do seu sobrenome, né, de qualquer coisa, assim, tem tantas questões, né, status de alguma coisa, tudo para pertencer, né, às vezes nem de algo chique, né, ou legal, mas só de você pertencer àquela comunidade. A gente sempre quer pertencer a algo, né, pertencer à nossa família, a uma comunidade, a um grupo de amigos, de amigas, ou alguma comunidade, né. E quem é você por trás disso tudo? Quem é você sem seus filhos, sem seu marido, sem sua esposa, sem seus pais, sem seu trabalho? Porque será que sobra alguma coisa, né? Sem esses títulos, sem ser mãe, sem ser pai? Deveria, né? Deveria ter algo, né? Antes disso tudo, quando você nasce, você não tem isso, né? Você já é filho, né? Já nasce sendo filho. Mas você não tem trabalho, você não tem... E a criança, ela atinge uma espiritualidade, né? Nós, quando somos crianças, a gente consegue tá mais conectado com o divino, né? Ao que me parece. Claro que umas não, né, pelo ambiente, pelo que sofre muitas das vezes, mas muitas das vezes a gente ainda vê, né, essa luz, né, na criança. Mas, apesar que nós nascemos ruins também, né, a gente vê a criança às vezes bater no coleguinha, não querer dividir, nós temos nossa parte boa e ruim. E isso é muito louco se a gente for refletir, né, que a gente não é completamente bom, né. A gente sempre aponta o dedo pro outro, mas a gente sabe que a gente é ruim também, né? Tem a nossa parte ruim. A gente não é completamente bom, né? E se a gente for refletir muito profundamente nisso, fica mais louco ainda, né? Mas é sobre isso, né? Vai vindo tantos pensamentos que eu vou até me perdendo aqui no que falar. Mas espero que tenha chegado para alguém que precisava de ouvir isso, né? Eu sei que a voz fica muito devagar, né? Eu sou mineira, do interior ainda, né? Então eu tenho um pouco de sotaque, ou muito sotaque, né? E falo assim mais devagar, tem hora que falo mais alto, né? Mas é isso. Beijo.